Boa noite, eu sou o Lucas. Eu vou apresentar então aqui algumas características desse composto, que é o etileno glicol, caracterizar também os mecanismos bioquímicos, como ele vai interferir no metabolismo e os efeitos tóxicos que ele causa no organismo. Primeiramente, mostrar algumas informações mais específicas, né? Aqui nessa primeira parte tem a fórmula do composto, seguido também da massa molar dele, que é de 62,07 gramas por mol, a sua densidade, o seu ponto de fusão, que é de menos 12,9 graus Celsius, e o ponto de ebulição de 97 graus Celsius. Esse composto ele é um álcool do grupo glicol, que são compostos que contêm dois grupos de hidroxila. Um outro exemplo também desse grupo seria o propileno. Esse composto ele é sem odor, ele é incolor, ele é víscido, né? Ou seja, ele é viscoso, pegajoso e tem um sabor doce também. Ele também afunda e mistura com água. Além disso, ele é tóxico. A ingestão do composto ela é considerada uma emergência médica. Talvez ele possa também ser conhecido por outros nomes, como, por exemplo, monoetilenoglicol, que também é um sinônimo desse composto. Existem outros também, como etanodiol, etileno desidratado. Ele é produzido a partir do etileno, através de um intermediário de etanol. O óxido de etileno ele reage com a água para produzir esse composto, que é o etilenoglicol, de acordo com essa equação que está nesse slide demonstrado logo abaixo aí. Essa é uma reação que ela pode ser catalisada por meios de ácidos ou bases, ou então ela pode também ocorrer em pH neutro com temperaturas elevadas. A maior parte da produção desse composto ela vai ocorrer em soluções ácidas ou em pH neutro com um grande excesso de água. E nessas condições o rendimento da produção do etilenoglicol ele pode chegar até 90%. Aqui tem alguns usos do composto. Ele pode ser usado como um líquido de resfriamento, como anticongelante, em tintas à base de emulsão, em agentes de transferência de calor e em refrigeração, e tubos eletrônicos e laminados de baixa pressão, e também em fluido de freio. Como se pode ver, ele é um composto químico que é muito utilizado como anticongelante na parte automotiva. Esse composto em si ele é relativamente pouco tóxico, porém, quando ele é metabolizado pelo organismo, ele acaba causando uma grande toxicidade. Ele vai ser metabolizado então em glicolato, glioxilato e oxilato. Eles vão se acumular no organismo após grandes ingestões. Quando se está acima dos níveis plasmáticos, esses metabólitos eles vão poder causar danos nos órgãos que são alvo, especialmente na retina e nos rins. Se pode desenvolver então uma grave acidose metabólica, que vai ser o excesso de acidez no sangue, ou pH baixo. Isso então vai resultar num aumento ainda maior da penetração dos metabólitos tóxicos nas células do sistema nervoso e vai aumentar também a conversão desses compostos nos seus subprodutos. Os envenenamentos mais graves eles vão ocorrer pela ingestão oral da substância, enquanto que as exposições inalatórias pela pele raramente vão causar alguma toxicidade. E até uma ingestão relativamente pequena desse tipo de composto ele pode produzir grande toxicidade. Logo após a ingestão, a produção desses metabólitos tóxicos ele se inicia através da ação da enzima álcool desidrogenase, a ADH. Inclusive, esse vai ser um meio, a interrupção dessa via vai ser um tipo de tratamento para a intoxicação do etilenoglicol. O etilenoglicol ele é metabolizado no fígado pelas enzimas desidrogenase para glicoaldeído. Ele então é convertido em ácido glicólico, glioxal, pelo aldeído oxidase e aldeído desidrogenase. Eles são então oxidados
a glioxilato pela glicolato oxidase, ou então lactato desidrogenase, que ela pode metabolizar em ácido fórmico, ácido oxálico e glicina. É formado então o dióxido de carbono, ou gás carbônico, a partir da glicina e ácido fórmico. Esse vai ser um dos produtos que vai ser mais importantes para a eliminação do composto pela via respiratória. E também se vai ter a eliminação dele pela via urinária. Aqui são listados alguns sintomas que vão poder ser vistos dependendo do nível de intoxicação. Alguns como vômito, sonolência, insuficiência respiratória, convulsões, algumas alterações metabólicas, distúrbios gastrointestinais, efeitos cardiopulmonares, dano renal e coma também. Além da exposição crônica, que pode resultar em cefaleia, dor nas costas e irritação ocular. Também exposições a concentrações mais elevadas, elas podem acabar irritando o trato respiratório, tendo uma sensação de queimação na garganta e na traqueia, principalmente quando se vai tossir. Na intoxicação por esse composto, vão ter efeitos tóxicos causados diretamente pela própria substância, porém as complicações elas surgem principalmente a partir do acúmulo de metabólitos resultantes da oxidação desse composto. A metabolização desse álcool vai então acabar sendo responsável por uma acidose metabólica, potencialmente fatal, e também pela chamada síndrome nefroneural. A intoxicação, então, ela vai ser dividida em 3 estágios, sendo o primeiro neurológico, com o tempo variando entre 0,5 até 12 horas, o segundo cardiopulmonar, que é entre 12 horas e 36 horas, e o renal, de 24 horas até 72 horas. Durante o estado neurológico, que são as primeiras horas, após a intoxicação, o indivíduo ele vai parecer estar embriagado e podendo desenvolver apoplexia, que é um derramamento de sangue internamente em algum órgão. Pode ter então um edema cerebral agudo, um aumento de pressão intracraniano pela deposição dos cristais de oxalato de cálcio, pela região da barreira hematoencefálica, e mais tarde então podem ocorrer diferentes formas clínicas de neuropatia. Após os efeitos neurológicos então, vão se tomar os efeitos cardiopulmonares, juntamente com os efeitos respiratórios tem os cardiovasculares nesse estágio. Esses sintomas eles podem incluir a taquicardia, golpe ventricular, hipertrofia cardíaca, hipertensão ou hipotensão, que podem acabar resultando num choque cardiogênico, que é uma emergência médica na qual se tem uma insuficiência de irrigação sanguínea, que o coração ele não consegue mais bombear o sangue com eficiência. Os problemas respiratórios eles podem incluir hiperventilação, respiração rápida e superficial e edema pulmonar generalizado com presença ocasional de cristais de oxalato de cálcio no paraquêmina pulmonar. E finalmente, então, no estágio renal, onde se vai ter a presença de cristais de oxalato nos tubos renais e na urina. Vamos ter também degeneração, atrofia e inflamação das células tubular renal, justamente pela acumulação desses cristais de oxalato. E a ausência do tratamento, ele pode levar à falência renal aguda. Quanto às formas de tratamento, então, se tratar de uma intoxicação recente, pode-se realizar uma lavagem gástrica para remoção do composto. Ele é efetivo até em mais ou menos 2 horas após a intoxicação, justamente porque o etilenoglicol ele tem uma absorção rápida. Pode-se considerar também a utilização de carvão ativado, a fim de fazer uma reversão da acidose metabólica, ou inclusive para prevenção de lesões renais devido à deposição dos cristais de oxalato de cálcio. Tem também a inibição da enzima DH, que ela vai bloquear a ativação do etilenoglicol em seus metabólitos tóxicos, porém também se necessita que seja um tratamento precoce, porque a inibição do ADH ela não impede a toxicidade causada pelas toxinas já metabolizadas.
e pode ser utilizado então para inibir o ADH, o fomepizol. E quando se tratar de casos mais graves, a hemodiálise é uma opção de tratamento também. Ela vai ser o melhor método para remover rapidamente os metabólitos tóxicos e álcools da circulação, desempenhando um papel muito bom no tratamento de pacientes que estejam com uma quantidade muito grande de dose desse composto. Esse tipo de tratamento também é indicado quando a concentração plasmática do etilenoglicol ele excede 50 mg por decilímetro ou quando a acidose metabólica severa, insuficiência renal ou então distúrbios dos eletrólitos.